Boa noite, boa noite. Vamos começar aí mais uma live pela Companhia das Marias. E eu gostaria de iniciar essa live dando os parabéns, né? Porque hoje é dia 25 de julho, Dia das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas. Parabéns a vocês, grandes mulheres guerreiras, que resistem não só contra o machismo, como contra o racismo também. Então, parabéns, parabéns às mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Bom, para começar essa live, essa semana a Companhia das Marias também aderiu aí à campanha do Sinal Vermelho. Então, mulheres, denunciem, que vocês tenham muita força para denunciar, que vocês não fiquem passando violência em silêncio. Denunciem, estamos juntas. Bom, nós vamos começar essa live antes de chamar a nossa convidada de hoje com as seguintes informações. A pesquisa Data Senado sobre violência é uma pesquisa que é feita de 2 em 2 anos, tá? Sobre violência doméstica e familiar, divulgada em junho de 2017. Calma que volta, pausa mas volta. Lembrando que agora com a pandemia e o isolamento social, a violência contra a mulher aumentou mais de 40%. Dito isso, o nosso tema de hoje traz como discussão relacionamento abusivo. Então agora eu vou chamar a nossa convidada, a psicóloga Francine. Aceitar nosso convite. Aguardando a Francine aceitar nosso convite. Vamos aguardar ela aceitar. Já fiz aí o convite. Será que não está dando certo dela aceitar? Espera aí. Deixa eu voltar, deixa eu convidar ela novamente. Só um minutinho. Ó, eu vou convidar a psicóloga Francine novamente, que eu convidei, mas ela não aceitou ainda meu convite, tá, gente? Não apareceu? Eu mandei. Peraí, eu vou mandar de novo então, tá, Francine? Peraí, vou mandar novamente. Pronto, agora tá. Mandei, tá aguardando você aceitar. Agora Aê! sim. Opa, deu certo. Não, deu um Com friozinho. paciência a gente consegue. É, devagar. Como diz o Thiago, calma que sempre volta. Dá uns É isso probleminhas, aí. mas sempre dá certo. Que prazer estar aqui hoje, hein, nessa noite de sábado, para a gente falar de um tema tão importante, né? Sim, o prazer é todo meu. Eu gostaria, Francine, de te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá? E além de agradecer você de ter aceitado o nosso convite, eu queria que você falasse um pouco da sua formação como psicóloga, tá? E seja muito bem-vinda à nossa live aqui da Companhia das Marias. Muito obrigada, fico muito feliz por ter sido convidada. É um movimento muito importante, né? E eu me sinto muito lisonjeada em fazer parte, né? Eu tenho aí 10 anos como psicóloga, né? Eu estudei durante 2 anos em São Paulo, na área de psicologia hospitalar, e quando retornei para Ribeirão, iniciei na clínica e nunca mais saí, né? Hoje venho fazendo um trabalho bem voltado para transtornos de ansiedade nas redes sociais. Trabalho muito Sim. com mulheres que procuram, justamente porque uma das queixas é o excesso de ansiedade, né? Frente também a relacionamentos abusivos, né? E a gente sabe que em tempos de pandemia os transtornos psiquiátricos estão aumentando. Sim, sim. É por isso que nós vamos começar agora com um dos temas, né, da nossa live,
que nós vamos começar falando, Francine, sobre relacionamento abusivo, tá? Muito obrigada, então, por você ter aceito aí o nosso convite e passar toda essa sua experiência para nós, que é muito importante. O relacionamento abusivo, ele está muito presente na nossa sociedade. Você pode estar envolvida em um ou até ter amigos e parentes nesta situação. Como reconhecer um relacionamento abusivo e quais são os sinais mais fortes para a mulher perceber que ela está vivendo esse tipo de relacionamento? Tudo tem a ver também com uma frequência, né? Hoje, até estudando um pouco mais a fundo, né? Não é um tapa, de repente, que caracteriza uma violência, né? E a gente precisa distinguir a diferença entre abuso psicológico e violência sexual, né? Embora esteja dentro de abuso, né? São situações distintas. Às vezes, o abuso psicológico, ele é tão danoso quanto um abuso sexual, né? E às vezes acontece de uma forma tão sutil que muitas pessoas, muitas mulheres até não identificam, né? Então, para a gente até contextualizar, né? Eu vi você falando aí no início da live o quanto o número de violência física e verbal também aumentou aí durante essa pandemia, essa quarentena, e de fato, né, os homens estão mais em casa, os conflitos estão mais frequentes, essa mulher, ela não sai muito mais de casa, ela não leva um filho à escola, ela não vai mais a muitos lugares, o consumo de bebida alcoólica aumentou, né, o que também é um agravante nessa condição, e geralmente o abuso, a questão psicológica, ela gira muito em torno de minimizar o outro, né? Então, por isso é que passa de uma forma sutil. Muitas mulheres demoram até para buscar ajuda, né? Porque acham que aquilo é corriqueiro, porque aquilo vai passar, porque estava nervoso, tem sempre uma justificativa, né? Se excedeu, ele vai melhorar, tem sempre uma promessa de melhorar. E uma questão que eu acho que é muito central é a gente falar sobre os tipos de violência, né? Então, temos a física, a sexual, temos a psicológica, temos a violência ligada à tecnologia, onde o outro, ele quer rastrear com quem você conversa, quem você curtiu, quer suas senhas pessoais, né? Faz um cerco mesmo em volta da vida social, né? Muito característico, essas mulheres, elas se afastam do ciclo de amigos, se afastam da família, né? Tá tudo ok? Tá dando para acompanhar? Não, tá ok, tá ótimo. Então, é uma questão realmente muito característica, né, de um perfil de um abusador. A gente não vai entrar na questão de como identificar esses abusadores, né, mas uma questão que é central. A mulher, ela se sente muito culpada, né, quando acontece algum viés aí no meio da relação. Então, uma pessoa que te desmerece, critica o que você faz com que você se sinta culpado por eles terem brigado. Eu só fiz isso porque você, ou se você não fizer isso, eu vou fazer, né? Então sempre tem uma condição, né, para que isso aconteça. Dificilmente alguém que valoriza suas conquistas. Tem uma baixa autoestima, né, que a gente sabe que é realmente muito presente nesses contextos. Além do mais, tem uma questão que gira em torno de exemplificar, de falar para essa mulher o quanto só ele suporta ela, né? O quanto ela é tão ruim para outros homens que ela tem sorte de ter um homem como ele. E aí começa, né, esse jogo realmente psicológico, né? Essa condição de realmente de minimizar o outro. O Thiago Sá, que está assistindo a nossa live, ele até fez um comentário dizendo que ele ouviu de uma pessoa conhecida que ela só não largava do esposo porque ela não tinha condição de se manter. Então, muitas vezes também tem a questão das condições financeiras também, né?
Que a mulher se sente presa, né, por causa das condições também econômicas, né? Na Sociais. verdade, é uma das questões, né? Tem uma discrepância muito com relação ao poder, né? Então ele tende a minimizar sempre ela. Então, assim, ele assume às vezes o controle financeiro da casa e ele deixa muito claro, né? Que ela só está morando ali porque ele dá condição, que ela não tem para onde ir. E geralmente, o que ele já fez, né? Ele já afastou ela da família, ele já afastou ela das mulheres. Então, essa mulher ela se sente encurralada, sozinha, sem apoio, né? Dentro da terapia, né, eu já estive com algumas mulheres que passaram por isso, a gente chama de terapia de redução de danos, né? Como é que a gente atua com essas mulheres? A gente precisa ir com pontos estruturados, né? Um passo a passo. O que essa mulher dá conta? Porque a dependência financeira é um medo que ela tem realmente de sair desse relacionamento. Às vezes, ela usa isso, às vezes até como um ponto de argumento. A gente sabe sim que tem um sofrimento, mas tem sempre, às vezes, essa condição de achar que vai ser diferente, que foi só hoje, que ele vai mudar, né? Sim, Então, a questão financeira é um dos agravantes. Se a gente olha por trás dessa mulher, ela não tem mais autoestima, né? Se ela sim, trabalha, é um ponto até que é muito importante, né? Agora, se ela é totalmente dependente, né? Ela já não se arruma mais. Então, aí, se tem uma briga, por exemplo, ele vai lá e poda aquilo que ela gosta. Nós não vamos no aniversário hoje, você não vai arrumar o cabelo, você não vai comprar uma roupa, né? Você não merece. Então, geralmente, é esse o discurso. sim. Sim. E como que uma vítima, eu acho até que você já falou um pouco, mas como que uma vítima de relacionamento abusivo, ela se enxerga dentro da relação? Não se enxerga como voz ativa. Tem uma questão que gira em torno de. Ela é tão minimizada que a opinião dela não conta mais. Né? Então chega um tempo que ela já não escolhe mais onde eles vão, ela já não escolhe, por exemplo, o que comer. Não, você que sabe, você pode escolher, né? Então é uma mulher muito fragilizada, né? É uma mulher que dificilmente tem autoestima. E aí o que vai acontecendo é um desleixo mesmo, né? Ela já não se arruma mais, ela hoje em dia tem ficado só em casa, então tem cobrança de filhos, tem cobrança da própria rotina, né? A tendência, é por isso que muitas a gente acho que vai falar, né, relacionada aos traumas, desenvolve Sim, depois uma depressão, porque a depressão está sim, muito ligado é, é a doença da rotina, né? A gente vai se desligando aos sim, poucos de tudo aquilo que gerava prazer, né? sim, com certeza. E entrando assim no quesito comportamental, quais são as formas de pensar e de sentir de uma vítima de relacionamento abusivo? Ela tem então um pensamento realmente muito negativo, né, sobre ela em específico, né, até contextualizando isso, tem muitos homens, por exemplo, que flertam na frente dessa mulher. Ela vê, ela identifica, mas aí ele faz o jogo contrário. Ele consegue mostrar para ela que ela estava errada, né? Então ele deixa essa mulher mais vulnerável a ponto do que o que eu vejo e o que eu sinto são mentira, né? Não é verdade. Então gera uma confusão muito grande. Essa mulher ela fica muito desapontada, porque ela já também não acredita mais no que ela sente. É como se envolvesse. É uma confusão, né? Mas é como se ela já não se reconhecesse mais nos sentimentos. Ela chega a se questionar se aquilo que ela está vendo de fato é verdadeiro. Muitos podem até ter relações extraconjugais, né? E aí tem quantas mulheres veem mensagem, né? E aí tem uma questão também. Muitas vezes o homem tem acesso ao celular dela. A gente tá, né? Tô falando muito questão de homem, mas tem relação abusiva em relacionamento homossexual, né? Então vamos falar então de Aham. abusador no Não, sentido da figura, aham, né? Porque tem muitas relações homossexuais também que vivem isso. Então, muitas vezes o abusador ele tem a senha do celular da vítima, mas a vítima não tem o dele.
né? E aí ela identifica às vezes que ali tem uma situação de traição, pois ele consegue, né? O abusador consegue fazer esse jogo e mostrar para essa mulher que ela tá errada. Então é uma mulher com certeza muito frágil, né? De uma autoestima muito baixa. Eu acho Uhum. que isso Então, é bem geralmente, elas ficam com a autoestima muito baixa e elas acabam, assim, não tendo domínio por nada, porque elas acabam sendo completamente manipuladas pelos seus abusadores. com certeza muito manipulada, né? É controle, manipulação e agressão, né? Às vezes não é uma agressão física, mas é uma agressão contra a própria pessoa, né? Já não qualifica mais o que ela faz de bom, né? Só que ele também não larga dela, né? Tem uma função, né? Do abusador ali estar com a vítima e dela, com certeza, também de estar envolvida nessa relação. As vítimas acreditam realmente que elas não têm condição de arrumar ninguém melhor. Elas têm medo de ficar sozinhas. Eu já tive, assim, em casos em que, no caso, era uma relação heterossexual, o cara assumiu a direção, né, do carro, colocou essa mulher em perigo, né? Ela desesperadamente chorando. Eles pararam, ele conseguiu reverter o jogo de que ela estava errada, de que ele estava correndo porque ela deixou ele nervoso, porque ela fez tal comportamento que ele não gostou. E aí de pôr até em risco mesmo, né? Então tá em torno da vestimenta, tá em torno do corpo, porque você engordou, porque você tá menos atraente para ele, né? Hoje em dia, 80% ainda a relação abusiva acontece de homem para as mulheres, né? Mas tem aí os 20% também que Que entra em é o outros contrário. relacionamentos. Sim, sim. Eu tô focando mais assim nas mulheres mesmo, porque realmente de 100% da pesquisa, 80% as mulheres são as que mais sofrem de relacionamento abusivo, mas realmente Uhum, tem ao contrário também, né? E uhum. quais os problemas, Francine, que esse tipo de relacionamento traz para a vida das pessoas? E aí, então, estamos falando das vítimas, né? Isso. Com O que, certeza, não pode sei falar. não sei se eu fui clara na pergunta. É que, quais os tipos assim de problemas que traz para a vida de uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo? Eu falo assim para a vida dela profissional, no que isso vai impactar na vida dela quando ela está passando por esse tipo de relacionamento abusivo? Então a gente precisa lembrar que essa mulher ela já está reclusa, né? Se é no âmbito de trabalho, ele já conhece todas as pessoas que ela tem amizade. Uhum. Homem, nem pensar, né? Mulheres, aí tem a questão do julgamento, aquela presta, aquela não presta. Às vezes tem a condição até de mudar, eles vão morar num lugar muito longe para ela ter menos contato ainda com família, com amigos. Então essa mulher, ela vai desenvolver um transtorno de ansiedade, e a gente fala que ela começa a viver um medo antecipatório. Porque a hora que esse homem chega, e muitas vezes, quando o homem, por exemplo, chega embriagado, o problema é maior ainda, né? Porque ela sabe que ali vai ter um problema instalado. Então ela começa a ter taquicardia, porque tá chegando o horário de encontrar com ele, né? Relacionada à depressão, porque ela vai se retirando de todas as atividades prazerosas. Eu me lembro em mais ou menos em 2012, eu dei uma entrevista. Foi um caso de uma mulher aqui na região, ela tinha ateado fogo no próprio corpo, porque ela vinha de uma relação abusiva. Então a gente pode contextualizar que muitas mulheres também tentam suicídio, né? Eu não tenho assim os números da quantidade de fato de suicídios, mas leva sim, né, a questões até de suicídio, estresse, insônia, o próprio transtorno de estresse pós-traumático, né? Quantas mulheres são colocadas à força numa relação sexual, né? E o quanto isso passa a desenvolver reações fisiológicas mesmo, né? Ela quer se esquivar daquilo, muitas vezes né? É a força, o cara insiste para aquilo, usa às vezes da força física, né? E o quanto aquilo começa a gerar tremores, sudorese, né? E Então, vários assim,
Não, e várias doenças, né? Tanto emocionais, psicológicas, como físicas também, porque o corpo não aguenta, né? Exatamente. E passa para o físico. Exatamente. Às vezes relacionado à própria genitália mesmo, né? As doenças Sim, psicossomáticas, né? sim, O sexo forçado, né? Ele já é uma própria violência. Às vezes ele não tem ali sim. uma agressão física, né? Mas toda vez que você se submete àquilo sem o seu consentimento ou sem a sua vontade, a gente pode caracterizar, né, como uma violência. E tem um discurso realmente muito manipulador, né? De que eu vou arrumar outra, de que ela é horrível naquilo, né? Então, assim, É tem uma engraçado que manipulação. desculpa, antes deles começarem com com essa manipulação, eles vão diretamente atacando a autoestima da pessoa, né? Porque daí a pessoa com a autoestima fragilizada, ela fica fácil de ser manipulada. Exatamente. Essa mulher é muito frágil, né? Uhum. De se submeter assim, de ser realmente xingada, de ser realmente humilhada, né? Eu estudando aqui um pouco, né? Um pouco mais, tem três fases, né? Que às vezes uma mulher passa num dia todo. A primeira fase, que é colocada como a fase da tensão, onde as brigas ali ocorrem, né? Onde ela cede ao que ele quer, tem uma chantagem, né? Uma questão central a gente falar que tem uma chantagem. Depois tem a crise, né? Então eles discutem, essa palavra é muito usada, né, no meio, que é o escalonamento da violência, né? Que é como essa violência ela vai se dispor ali no meio, né? E depois tem a fase de lua de mel, que é regrada a sexo, a uma conversa muito íntima. E isso assim, tem mulheres que passam isso, as três fases num dia só, né? Como que é Sim, curioso a forma que o envolvimento vai se dando. sim. O Marcos até pediu para você falar um pouco, que está assistindo a live, sobre o abuso matrimonial, que ele acontece muito, né? Nas relações abusivas. O abuso, assim, Exatamente, no ato sexual. Enfim. exatamente. De tentar coisas que essa mulher não quer, de falar coisas que essa mulher não quer, né? A gente sabe que tem uma questão que às vezes envolve em torno, às vezes, de fetiches e tal, mas às vezes essa mulher é muito humilhada ali na hora, né? Com palavras de Sim, baixo calão, e tem puxão de cabelo, né? O quanto essa mulher, ela está ali como um objeto, né? Ela não está ali pro prazer, né? Para se envolver ali de forma de corpo e alma. Ela está ali para cumprir uma função que ela tem dentro do casamento, né? Muitas vezes aí impostas, né? O quanto sim. isso fere, né? Eu acho que fere muito mais do que é, a nossa carcaça aqui, né? Fere mesmo a alma. Sim, a Mari até fez um comentário agora, a Mari Nabor que está assistindo a live, onde ela falou: imagina como fica o psicológico dessa mulher vivendo tudo isso, né? Vivendo todos esses tipos de abuso, né? Realmente é uma dor na alma, né, Francine? E a gente começa a identificar porque ajuda de uma relação abusiva. Ela vai te descrevendo e você vai, né? A gente, como psicólogo, vai identificando é, esse fator de abuso, né? Tem homem que tem no calendário quando foi a última vez que ele se relacionou, quantas vezes, tem dia na semana pré-estipulado. Então, assim, ó, quarta e domingo. Poxa, e se você não tá afim, né? Você tem que ter aquele dia, porque, né, virou um combinado, né? Então as pessoas elas não entram ali naquela parte da sedução, da curtição, não, vira um cumprimento. E aí a gente começa a ouvir aquilo, a gente começa a realmente identificar, né, que de fato se trata de uma relação abusiva. E é muito delicado Sim, falar sobre isso, né? Porque elas se sentem muito envergonhadas. Como que eu tô sim, sofrendo uma relação abusiva, né? E agora, o que que eu faço? E assim, sim, independe de questão sociocultural,
se é bonita, se é feia, se trabalha, se não trabalha, se é bem-sucedida ou não, né? A mídia tá aí para mostrar, né, casais muito bonitos, né, com poder aquisitivo muitas vezes, mas também que existe esse fator de abuso. E às vezes o psicológico é até muito mais frequente. É, com certeza, a Vitória fez um comentário muito importante. O prazer tem que ser para ambos. Agora, puxando o gancho com o que você falou, Francine, como se comportar quando percebemos, por exemplo, que uma amiga está vivenciando um relacionamento abusivo e não consegue enxergar? Como que a gente pode ajudar essa vítima? Nunca julgue. É a primeira condição. Você sai quando quer, você tá nisso porque você quer, né? Essa mulher ela já está fragilizada, ela já está isolada, né? Então, se uma mulher chega, e geralmente é isso, ela vai chegar com alguma queixa, ela não vai identificar aquilo como um abuso, né? Então, essa amiga, por exemplo, que vai ouvir, geralmente ela vai começar a identificar. Essa amiga já se afastou muito, né? Ele poda as amigas mais próximas, né? Aquelas que prestem, aquelas amigas solteiras, então é muito difícil, né? Mas de oferecer realmente uma ajuda. Como é que ela se sente nessa condição, né? A pergunta que eu acho que é válida, assim, ó, para muitos contextos. Em que eu posso te ajudar? Né? No que você gostaria de ser ajudada? O que eu posso fazer por você? Né? Às vezes é oferecer uma noite para dormir na casa dela, né? Às vezes é atrás de um advogado. Vamos fazer uma denúncia, eu vou junto, eu te apoio, né? Nunca obrigar essa mulher a se separar. Uma mulher que se separa e ela não está preparada para aquilo, o homem depois ele, né, ele volta ali ferozmente em cima dessa mulher, né? Muitas vezes o não definitivo resulta aí na morte, né? Que é no feminicídio. Sim, que é onde a gente chega no feminicídio, né? Mas, por exemplo, se a gente oferece ajuda e ela fala, não, eu não preciso, ela não enxerga que ela está nesse relacionamento abusivo. Então, vale a pena insistir ou a gente tem que tentar outros caminhos? Na verdade, se essa mulher às vezes recorre até depois a esse companheiro e ele sabe que ela está buscando ajuda, essa relação vai ser podada. Agora, tem mulheres que vão se sentir pressionadas e que às vezes elas não vão mais recorrer a essa amiga. Então, assim, a gente não pode ir lá denunciar por ela, mas a gente pode ir lá com ela, né? Eu posso Ah, estar com você no momento, né? Vamos procurar um advogado, eu posso te ajudar de repente a custear, a gente vai na delegacia, né? Porque a gente tem que oferecer agora uma rede de amparo. Quando esses homens sabem que essas mulheres vão denunciar, muitas vezes resulta no feminicídio. Então eu vou lá, a gente vai denunciar, só que aí você fica na minha casa. Isso quando não envolve filhos, porque aí quando tem filhos, a condição se torna diferente, né? Essa família sabe do que você está passando? Quem são seus pais? Quem são sua rede de apoio? Porque se são pais também que não vão contribuir, às vezes é melhor que não saiba. Que aí vira uma confusão tremenda, né? Não é todo mundo que tem estrutura mesmo para ajudar. sim. Sim. O Marcos, ele fez uma colocação aqui, Francine, onde ele perguntou se você nota a diferença entre a classe social das mulheres que você atende, já atendeu que sofrem ou sofreram em relacionamentos abusivos. Olha, já atendi mulheres que não trabalhavam, né? E aí o abuso, ele é um pouco diferente. Existe, né? Existe um sofrimento, mas assim, é difícil às vezes caracterizar o que é diferente, é muito particular. Já atendi mulheres que trabalham. Voltamos. Peraí, que deu uma travadinha, mas daqui a pouco volta. Ah, peraí, que tem uma travadinha, mas daqui a pouco volta. Aí, agora voltou, Voltamos. Francine, agora voltou. Voltamos. Então, essa mulher
essa mulher que, por exemplo, ela é dependente financeiramente, a condição de sair da relação se torna ainda mais difícil. Porque ela não tem Sim. ninguém da família, às vezes, para apoiar, né? Eu me lembro mulheres Uhum. falando assim: ah, mas eu vou voltar para casa da minha mãe. Mas é uma opção. Então, assim, a gente não pode também inferir que ela tem que voltar para casa da mãe. Ela que vai colocar as opções e a gente vai trabalhar em cima do que ela visualiza também, né? Agora, tem questão, às vezes, de um poder socioeconômico, que ela está tão envolvida naquela relação de dependência emocional que ela também não consegue sair. Em todos os casos tem uma dependência emocional, né? Eu não consigo ninguém melhor que ele, né? Ele denigre tanto que essa mulher ela não se sente capacitada em ter uma outra pessoa. Eu acho que a gente também tem que lembrar que quando a gente sai de um relacionamento, é difícil mesmo pensar, né, em se envolver. A gente tem que pensar primeiro em se cuidar, Sim. né? Porque fragilizada desse jeito, você vai encontrar uma outra pessoa que faz da mesma forma. As pessoas brincam, né? Que é o famoso dedo podre, né? Mas na verdade, como que é o poder de escolha, né? Em que momento é que você está se envolvendo, né? Esses homens geralmente eles são sedutores, eles têm um papo legal, né? Eles fazem de tudo para você se sentir bem, né? Eles não vão te dar ali na cara que eles são possíveis abusadores. Ele vai implicar um dia com uma roupa sua, né? E aí, tudo bem, eu tiro hoje. Daqui a pouco você não usa mais as roupas que você gosta, né? Ele vai olhar teu comportamento nas festas. Se você. Nossa, eu lembro de pessoas assim, de pacientes falando assim, ó, eu sei o jeito que ele me olha. O jeito que me olha, eu já sei que vai ter briga. Imagina como que essa pessoa fica, né? Você tá numa festa, você já sabe que o bicho vai pegar depois, né? Pelo olhar do outro. Aquilo começa a gerar uma sensação tão ruim, você fala assim, o que eu faço? Né? Eu fico, eu corro, eu busco ajuda. É, porque só da forma do cara te olhar, você já sabe, eu acho que a mulher já deve ficar com medo, deve viver com medo, né? Imagina você viver com medo. Ela deve viver com medo. É muito, e ao mesmo tempo tem toda uma dependência aí emocional, né? É muito tenso, realmente. Como a Mari mesmo colocou, né? Imagina o psicológico dessa mulher que está vivendo tudo isso. Isso, e tem uma questão, às vezes cultural, né? Quando o menininho vai lá e bate na menininha, a gente contextualiza e é aí que vão se formando os valores, né? Ele bateu porque ele gosta de você. Então aí começa essa relação em que onde tem dor, né? Quando eu bato, tem amor também. É que às vezes os pais fazem nos filhos, né? Eu bato em você para te corrigir, mas eu te amo, né? Então a gente Uhum. começa a associar, né, bater com amor. O quanto isso é delicado. É, onde entra até o comentário que a Tupi e o Marcos fez também. Amor não machuca, amor não maltrata e amor não humilha. Começou a machucar, começou a maltratar, não é amor, né? Uhum. Eu acho que até aí entra no quando pedir ajuda, né? Quando você começa a se sentir machucada, quando você começa a perceber que está sofrendo. Francine, só um pouquinho que tá travando para mim aqui, ó. Vamos ver. Agora tá voltando. Peraí que volta. Oi, Francine, Voltamos agora eu aí? tô te ouvindo. Me É que falem tinha aqui nos travado comentários. aqui para Voltou? mim. Agora voltou, tinha travado. É o Não, tá horário, né? travando ainda. Esse horário, Oi? às vezes. É, não, Ainda agora tá? tá normal. Você pode? É, eu vou aproveitar, você voltou aqui para mim. Vou aproveitar, já que você falou disso de procurar ajuda, que é a minha próxima pergunta. Quando procurar ajuda e como um acompanhamento com um psicólogo pode ajudar nessa situação? Uhum. É,
eu disse, né, anteriormente, às vezes essa mulher ela vai chegar com uma queixa de ansiedade, né? Na maioria Uhum. das vezes, o homem não sabe, né, que ela vai buscar ajuda psicológica. Eu já fiz sessões com mulheres em que o homem esperava do lado de fora, né, Sério? para se certificar de que ela realmente estava na terapia, e aí tem que ser mulher, né? Então, nossa, é uma questão assim tão interessante, né? Quando tem essa questão de abuso, e eu identifico ali na primeira sessão, que geralmente a gente trabalha a queixa, eu oriento essa mulher, né? Eu oriento no Uhum. sentido de que, ó, ele vai te falar que você tá ficando louca, ele vai te falar que você não precisa de ajuda, ele vai. E aí elas voltam no outro atendimento, eu falo assim, ele falou exatamente isso. Como que você sabia? Porque é esse o discurso, né? Então eles não, muitas vezes eles não acham que elas estão falando deles na terapia, por exemplo, né? Então elas chegam às vezes com uma queixa de ansiedade ou que elas estão se sentindo infelizes, né? E elas não trazem um relacionamento imediatamente. Elas vão falar que não sabe por quê, mas que de um certo tempo para cá, e às vezes não sabe mesmo, né? Não estão dormindo bem, estão tendo prejuízo às vezes no trabalho, acometem falta de memória, né? Às vezes essas mulheres, elas não conseguem mais ter foco durante o dia. Uhum. Então, geralmente, né, o momento de buscar ajuda é quando começa a ter esse prejuízo, né? Seja na vida pessoal, seja no trabalho, quando você já não tem mais, às vezes, felicidade, né? E a psicoterapia, então, de início, vai identificar, né, fatores que estão contribuindo, né, para aquela Uhum. relação abusiva, quem é ela dentro da relação. Então, é tudo a mulher é quem vai verbalizando. A gente vai usando ali de perguntas para que ela mesma possa ver, né, e conseguir aos poucos identificar o que está causando, né, aquela própria relação. E muitas vezes não tem um porquê, né? Então as mulheres se sentem culpadas. O que que eu fiz, né, para ele ter tal atitude? E uma coisa muito importante, né? A gente vive essa questão do não é não, né? Não é porque eu tô de mini saia ou de decote que eu quero ser assediada, né? Então a gente tem que pensar que tem um comportamento disruptivo do outro lado, né? A gente tem poder sobre os nossos impulsos, né? Então, a gente vê uma pessoa bonita na rua, a gente não sai agarrando, né? Por mais que essa pessoa esteja sensual e tudo mais. Então, é isso que a Exato. gente precisa se certificar, né? De que eu não faço nada para ser usada, eu não faço Uhum. nada para ser violentada. Eu lembro, eu trabalho, às vezes, eu pego alguns textos na internet, e às vezes, para eu não falar assim, ó, eu não falo, né, dessa forma, ó, você tá numa relação abusiva. Eu leio um texto, né? Então tem um texto que eu gosto de ler, que, por exemplo, o homem, por exemplo, que fica te mandando mensagem o tempo todo onde você tá, querendo saber como você está, ele não tá preocupado com você, ele quer saber onde você tá, o que você tá fazendo, né? Então eu tento, às vezes, trazer poesia, alguma questão nesse sentido, e pergunto para a pessoa, o que que você acha disso? Né? E muitas vezes ela se identifica ali no texto, Que né? legal. Em que momento do dia ela sente que ela fica mais ansiosa? Às vezes, precede esse momento do companheiro chegar, por exemplo. Entendi. Então, assim, às vezes elas procuram o tratamento psicológico, o tratamento com psicóloga, porque elas estão sofrendo, mas elas não sabem que elas estão num relacionamento abusivo. Sim, a maioria. Até hoje eu não Hum. atendi ninguém que falou assim, ó, eu tô num relacionamento abusivo, me ajuda. Elas sofrem por conta de outras coisas, né? Às vezes porque já apanhou, às vezes porque não pode sair de casa, porque se sente com a autoestima muito ruim, né? Então, a gente vai usando de recursos que essa mulher mesmo tem, né, dentro de casa, para começar a construir a vida, né? Então, a terapia de redução de danos às vezes envolve isso. Você trabalha, você estuda, você tem vontade de estudar? Às vezes o primeiro passo, eu já tive em congressos, eu me lembro desse caso clínico, né, como foi exposto, eu posso comentar aqui, né?
Uma mulher que não trabalhava, né? Que não estudava, ela começou a estudar, olha o tempo que levou. Ela fez faculdade, ela começou a trabalhar, a hora que ela estava preparada, ela saiu do casamento. Isso com mais de quantos anos? Né? A gente pode colocar aí mais de 7 anos. Ela tinha um filho, né? Então, como que a gente vai preparando essa mulher para sair do relacionamento? Porque uma mulher que se relaciona com outras, ela consegue também ter um parâmetro, né, de outros relacionamentos também. Sim, bacana. E você saberia falar para a gente, assim, dar pequenos exemplos do que é abuso e do que não é abuso? Vamos lá. Abuso está muito ligado a uma questão de eu te convenço do contrário, né? Então a gente pode ter opiniões distintas, a gente pode sim discordar, mas você fica com a sua opinião e eu fico com a minha. Isso não é um abuso. Agora, todas as vezes que eu te provo o contrário, todas as vezes que eu te diminuo, né, que eu faço com que você se sinta mal, a gente pode trazer um contexto abusivo, né? Eu posso falar, por exemplo, que a pessoa engordou, né? Como é que ela está se sentindo. Agora, quando eu uso isso para te ofender, né, para te minimizar, caracteriza um abuso. E tem homens que fazem isso assim, ó, mas você engordou, hein? Você não tá vendo que com essa roupa aí você tá horrível, né? Então tem sempre um conteúdo muito pejorativo, né? Então não é o que fala, né? É como se fala. Não é o que fala, é como se fala, é o jeito, né? Acho que travou. Voltou. Travou? Aqui para mim tá normal. Agora deu uma travadinha. Agora voltou. 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 Ele trava, mas ele volta. Francine, vamos pegar o gancho então e falar um pouquinho sobre violência emocional e psicológica, tá? Eu vou trazer aqui uns dados, né, que foi publicado pelo SUS, tá? No mapa de violência emocional, onde foram atendidas 127.439 pessoas do sexo feminino e 63.334 pessoas do sexo masculino, desde crianças até idosos. Então, é fato que as mulheres são mais agredidas, além disso, mais de 64% das agressões contra as mulheres ocorrem dentro de casa. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é violência emocional e o que está oculto nesse tipo de violência, além do silêncio das vítimas. A violência emocional ela pode ser caracterizada nesse abuso psicológico, né? Então, essas mulheres que, por exemplo, elas não têm aonde recorrer, né? Até agora tem a questão aí da campanha como uma forma até de identificar melhor essas mulheres que sofrem abuso. Muitas mulheres até buscam serviço médico, mas elas não mencionam que elas foram, por exemplo, abusadas, né? Então elas não têm esse discurso, muito provavelmente também porque tem uma questão central da vergonha, né? Da exposição, o que é que aquilo vai gerar. Muitas mulheres também, por que não chega de fato às vezes a denunciar, né? Porque tem essa perspectiva, de repente, da melhora, né? Do que não vai ocorrer novamente. Você pode repetir a segunda pergunta para o que fica O oculto? que está oculto nesse tipo de violência, além do silêncio das vítimas? Porque geralmente quando elas sofrem esse tipo de violência emocional, elas não conseguem muito identificar, né? Elas sabem que elas estão sofrendo, mas elas não, geralmente não falam, né? E justamente porque elas estão muito descaracterizadas. Elas já não sabem mais do que gostam, elas já não sabem mais o que elas querem, né? É aquela diferença que tem entre o que eu sinto, né, e o que eu vejo, né? Isso vai gerando uma confusão que a gente fala de despersonalização. Ela vai ficando despersonalizada. Toda mulher que sai de um relacionamento abusivo, a gente faz depois um trabalho que é de se reconectar consigo mesmo, né? Porque tem um abismo mesmo entre as coisas que eu gosto. Depois são mulheres, por exemplo, que não conseguem escolher o que vai jantar,
Uma coisa às vezes que é simples, né? É pizza ou é lanche? Não, você escolhe, né? Então, embora elas não verbalizem o que de fato está acontecendo, elas têm um sofrimento ali que está latente, né? Muitas vezes é o profissional mesmo que vai identificar. Ela vai falar às vezes que ele bateu, né? Mais que porque estava alterado, mais porque brigou. Ela vai sempre tentar contextualizar para que pareça que o peso fique ali menor. Não sei se eu respondi, se era isso. Não, sim, sim. É uma forma de dela identificar ali, né? Do que esse sofrimento, do que essa violência emocional causa. Distorcer informações, omitir a verdade, inventar mentiras. Essas são algumas formas de realizar o abuso psicológico, também conhecido agora como gaslight. Como Isso. identificar, o gaslight, né? Como identificar os sinais do abuso psicológico? Geralmente vai girar em torno de insônia, de dores de cabeça, de mal-estar. Eu costumo dizer assim: tudo que você se expõe que gera um mal-estar, é momento de parar. O que é que dali está me gerando mal-estar? O que é que ali eu não estou gostando, né? Então pode ser muitas vezes um comportamento do outro, né? Não vai ser verbalizado, mas vai ser sentido, né? Fico medo do abuso acontecer novamente, né? Tem mulheres que são violentadas assim, não sexualmente, mas psicologicamente diariamente, né? Elas têm uma obrigação, por exemplo, para cumprir, por exemplo, também dentro de casa, mas muitas vezes ela não dá conta, né? Ela não tem um companheiro, ela tem alguém ali que manda, né, nela, nas atitudes dela, que controla tudo que ela faz, todos os comportamentos. Entendi. Essa manipulação, né, que eles fazem, que é o famoso gaslighting, é impressionante como que é sutil, mas quando uma mulher menos percebe, ela está sendo completamente manipulada e muitas vezes ela não se questiona se ela não está louca, né? Exatamente. Exatamente. Chega num ponto que realmente ela já não sabe mais o que pensa e o que sente, né? Porque ela já não consegue mais se conectar. Eu tenho uma visão sobre aquilo que eu tô vendo, né? Então o cara tá flertando ali na minha frente, eu tô vendo. Só que ele faz um jogo tamanho, né, de inversão, que eu paro e penso e falo assim, não, realmente eu fui culpada por aquilo, né? E muitas vezes ele consegue transformar aquilo numa culpa, né? Então ficam assim, acho que vão sendo retirados ali pedacinhos, sabe? Dia após dia. É uma despersonalização muito grande. Você vai perdendo a sua essência, né? É impressionante. A mulher, né, a pessoa que vai vivendo esse tipo de violência, ela vai perdendo a própria essência, né? Bacana. Exatamente. Como que essas, como que essas violências impactam na vida da mulher, Francine? Você fala dos Deu para você me prejuízos, né, ouvir? que ela pode ter? Sim? Parece que travou, não travou então, né? Não? Tá ok. Se essa mulher trabalha, muito provavelmente ela vai ter às vezes um déficit no trabalho, né? Ela fica, tem uma questão assim de ter que responder na hora a mensagem. Isso começa às vezes a gerar um prejuízo no trabalho, porque ela precisa se concentrar ali no que ela está fazendo e ela tem o tempo todo que está prestando esclarecimento, né? Hoje em dia tem essa questão do eu me preocupo com você, então eu vou te rastrear, vou ver onde você tá. Só que tem um porquê de fazer isso. E é muito comum. Por que você foi em tal lugar e não me falou? Por que que você desviou o caminho, né? De checar a quilometragem do carro. Já vi de tudo isso, né? Então ela começa a ter um prejuízo no dia a dia, nas funções, né? Com a família, às vezes ela se reúne com a família, mas ele quer saber tudo que ela conversou, né, para ver se ela não está sendo orientada. E às vezes a família vai percebendo que essa mulher ela tá triste, que ela tá desanimada, que
que ela já não tem mais aquela alegria, aquele entusiasmo. Às vezes, se tem filhos, né, os filhos percebem, né, que o pai fala alto, que o companheiro fala alto, que grita, né, que xinga. De alguma forma, tudo isso acaba impactando a vida como um todo, né? A gente não consegue, na verdade, separar, né? Algumas buscam ajuda medicamentosa, porque parece que, não sei se é o de mais fácil acesso, né? Se a gente resolve ali por hora, mas identificando mais a fundo, né? É uma questão muito para psicoterapia. Sim. Bacana. Francine, eu não sei porque parou de subir comentário aqui para mim. Eu não tô conseguindo visualizar. Peço até desculpa se o pessoal mandou mais perguntas, porque para mim não tá subindo mais os comentários. Hoje o Instagram tá dando alguns panes, assim. A última pergunta foi a do Marcos. Mas, Francine, obrigada por esse bate-papo delicioso de um assunto muito importante, muito sério. E eu queria que você finalizasse essa entrevista dando um recado de apoio e oferecendo a sua ajuda profissional para todas as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, emocional ou psicológica. Legal. Eu agradeço o convite, né? É muito importante a gente estar falando sobre isso, que marquemos sobre outras temáticas aí. Inclusive, eu fico à disposição, né? As mulheres que estão aí assistindo, se quiserem, por exemplo, me mandar um inbox, Francine, isso caracteriza uma relação abusiva, isso não é? Para Ai, começar a bacana. identificar, se você tem dúvida, né? Pode me escrever, tem o meu telefone, meu WhatsApp, eu me ponho à disposição para estar esclarecendo, né? E para poder ajudar de alguma forma. Então, o primeiro sinal é como é que você se sente nesse relacionamento, né? Se esse relacionamento te faz mais mal, né? Se você se sente mais mal na frente ali do teu companheiro, é um sinal, né? Tem contextos, por exemplo, que é temeroso pensar que vai sair, que vai ter uma condição social junto. Porque sabe que vai ser analisado, que vai ter empecilho com roupa, que vai ter empecilho com comportamento, fica com medo de cumprimentar as pessoas, né? Se tem alguém que ficou, que namorou, então, piorou, né? Os olhos, né, do abusador, ele fica todo em cima ali da vítima e muito provavelmente depois eles vão falar ou eles vão discutir sobre isso. Então, como é que você se sente nesse relacionamento? Eu acho que é o primeiro passo, né? Se você percebe que anda mais ansiosa, mais deprimida, né? A gente sabe que nessa questão aí toda de pandemia, as pessoas estão um pouco mais ansiosas, com insônia, mas se gira em torno de relacionamento, né? É preciso buscar ajuda, né? E a ajuda de alguém que não vai te julgar, né? Vai procurar te entender, nomear tudo aquilo que você está sentindo, para que você consiga construir o caminho para sair. Então, não é o psicólogo que constrói sozinho. A gente dá as diretrizes, a gente vai junto, mas quem vai tomando as decisões é sempre a pessoa ali que nos procura, né? Então, homens também, né? Mulheres, né? Que é a grande maioria. Eu acho que basicamente é isso. Então, podem me escrever, eu estou aqui à disposição realmente para fortalecer a nossa classe aí, né? De mulheres, em busca de relações saudáveis, né? Sim. Francine, muito obrigada, muito obrigada. Então, quem quiser mandar um direct para Francine, né, para perguntar se está, de repente, ou não vivendo um relacionamento abusivo, para pedir um direcionamento, ela já se colocou à disposição, eu te agradeço. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a live. Eu realmente parei, não recebi mais comentários, deu uma travada aqui na minha parte de comentários. Mas eu gostaria de agradecer muito a Mari Nabor e a Kelly Roland, que me ajudam a montar toda a entrevista, né? Elas que são jornalistas também. E como a gente está trazendo temas muito específicos, então a gente monta aí juntas as entrevistas. E pedir para o pessoal continuar acompanhando a Companhia das Marias. Nós estamos agora com o Marias Unidas, né? Participem lá, concorram nesse mês de julho. Francine, muito obrigada, um grande beijo para você e parabéns mais uma vez às mulheres negras e latino
americanas e caribenhas, porque hoje é o dia delas, dia 25 de julho. Um grande Muito beijo, obrigada pelo Francine. convite. Obrigada a todo mundo que Imagina, participou aí, a Kelly, né, que intermediou. a Kelly Roland. Muito obrigada e um beijo para todas as Marias da Companhia das Marias e um beijo para todos que participaram, que enviaram perguntas. A live vai ficar salva, é só Muito acompanhar obrigada. depois. Obrigada, Francine, eu que Bom sábado agradeço. para vocês. Obrigada. Bom Tchau. sábado para todo mundo. Tchau. Tchau.